Conan. Ele é uma sátira do Conan. O Gru sempre virava pro Taranto e falava assim, eu não estava bravo com você? E o Taranto, não. Ah, então tá tudo bem. É isso. Todo herói é um Gru, cara. Não, E assim, É isso. hoje, os heróis que mais vendem na Marvel são Homem-Aranha e Wolverine. Aí, o Wolverine está nos Vingadores, no X-Men, no X-Factor, no X-Burger, no X-Salada, tudo que... E eu queria saber como ele divide o tempo dele, velho. Eu sei como. Então, me explica, Hector. É você, vai. É porque assim, o Wolverine tem um fator de cura, certo? Várias vezes ele quase morreu de não sobrar nada do corpo dele. Só que, mesmo quando sobra só o esqueleto de adamantium e um pedacinho de carne e vira e refaz o corpo dele, às vezes cai um pedacinho de carne ali, aí vem outro Wolverine. Olha só. Isso, pode ser. Ó, Ela vai dar pro Wolverine, né? Mas não vou falar, né? duas coisas. Um comentário brevíssimo, não precisam falar nada. Primeiro, a história do clone do Homem-Aranha é tão ruim que nenhum deles falou no clone. Ninguém. O clone passou incólume. A história é horrível. A Marvel fez questão de pior que a novela esquecer. do clone, é pior. A Marvel fez questão de esquecer e vocês nem absorveram. No meio da pergunta não veio. Verdade. Você reparou que todo mundo, ninguém E tocou. é que eu tinha apagado a minha memória. E ele tentou, ele fez eu voltar. É horrorosa. Você não vai dormir à noite. Não, aí é claro, tem outro cara, entra um outro cara, o Ben Reilly, que vira o Homem-Aranha, aí fica aquele negócio, meu Deus, então não era... Aí o Peter Parker descobre que ele era o clone. Então, peraí, eu cresci lendo o clone. Não, aí no final, não, o clone não é o clone, era o desclone, é o ciclone, era o clone que o... Sei lá, Olha só, aí a colocação é a seguinte, todo mundo aqui falou, né, as palavras do Hector são muito boas, fazer a coisa errada do jeito certo, a coisa certa do jeito errado. Então o que se faz em termos de grande saga Marvel e DC hoje é o que o Sidney reclama. Tem a saga, ela sozinha não se sustenta, ela é apenas uma catapulta. São 2 pagininhas do Gavião Negro, agora leia a revista do Gavião Negro. 2 pagininhas do Electron, agora leia a revista do Electron. 2 do Lanterna Verde e vai jogando. Esse é o jeito batido que tem funcionado, mas não é o ideal. Não, e pior, Mário, as sagas não terminam, elas terminam com um gancho para a próxima. Exato. Não tem final igual a Crise nas Infinitas Terras. Então, a grande questão é a seguinte. Como editor ou roteirista, o que você faria numa grande saga anual para o leitor não sofrer com isso? Bola Puta, com cara, você. é difícil porque a gente não vive a realidade deles, mas assim, se eu tivesse poder para isso, eu não tenho, se eu tivesse o pacto com Mephisto ou com sei lá quem, com quem que eu ia falar da DC Comics? Cara, eu ia zerar a cronologia, eu ia acabar com a cronologia. Eu acabaria com a cronologia e falar assim, vem cá, você quer fazer uma história do Super-Homem na década de 30? Você quer fazer uma do Super-Homem na era medieval? Você quer fazer uma do Super-Homem pirata? Se ela tem que ter roteiro bom e desenho bom. E que se dane a cronologia, eu quero história boa. E a marca continua sendo Super-Homem, cara. Porque assim, no fim, como eu falei, são as histórias que mais marcam, cara. As de linha, tem uma, ontem, você que me perguntou, as melhores histórias do Batman que eu li. Eu falei, cara, de linha eu só colocaria a fase do Dennis O'Neil, que é dos anos 70, com o Neil Adams, que é o único cara que escreveu o Batman como detetive. O Batman, eu cresci lendo o Batman, ele era o maior detetive da Terra. Aí o Hector lembrou bem, talvez a única falha dos filmes do Nolan é que o Batman não é detetive, ele é até meio, né? O cara é meio, ele fica... Então eu faria isso, eu zeraria a cronologia e falar, agora eu quero história boa. Olha, deixa eu só falar uma coisa. Eu sempre tive vontade de fazer uma coisa que eu acho que a DC começou a tentar fazer agora com o Michael Straczynski e pode até ser o caminho certo, mas eu, mais ou menos parafraseando o Hector, acho que é a coisa certa da maneira errada, por enquanto. Já começar a fazer graphic novels isoladas da cronologia, só que agora eles vão começar a pegar, por exemplo, que eu falei agora há pouco, o Superman Earth One, e parece que vai virar agora uma série isolada da cronologia tradicional, mas vai criar uma cronologia nova, então quer dizer, né? Enfim,
Mas eu gostaria de fazer uma coisa como um herói que não tem nada a ver com DC e Marvel. Eu vou me permitir fazer apenas um pequeno parênteses aqui, que é um cara que era da First Comics, era o Green Jack, que eu sempre gostei muito. E, na verdade, o Green Jack, ele era o seguinte, a cronologia dele foi a coisa mais bizarra do mundo, até porque ele vivia num multiverso. E quando o John Ostrander achou por bem, tipo, acabou, deu o que tinha que dar, matou o cara e fez uma segunda encarnação dele. O cara tinha feito também uma merda lá com o diabo. E aí ele joga a história 200 anos no futuro, o cara reencarna em outro cara, começa tudo de novo com outros personagens na mesma cidade, mais futurista, e rola a bola. Entendeu? Eu gostaria de fazer assim, ou graphic novels ou maxi séries de 10, 12 partes, começo, meio e fim, e no final alguém morre, sério, e não volta. Pode ser até o protagonista, ou alguém muito importante. Acabou. Pronto, é isso. Então, tem um negócio que está até rolando, mas não está sendo muito comentado, porque está tanta enxurrada de coisa acontecendo esse ano, que a DC está fazendo uma coleção de minisséries, que é assim, DC nos anos 50, DC nos anos 60, DC nos anos 80, e nos anos 90 também, acho. Que eles pegam autores daquela época, os que estão vivos, e bota os caras para trabalhar em histórias fora da continuidade. Se você gosta da história naquele estilo, você vai ler. Se você gosta da Mulher Maravilha com a roupa toda branca dos anos 70, tem lá. Eu não sei se isso vai ter repercussão grande, mas acho que é mais para o público colecionador que já envelheceu lendo e tal. Mas enfim, o que eu faria... A Marvel, geralmente, o que o Sidney falou está certo. Assim, eles fazem o crossover desembocar no outro. Então, assim... A Invasão Secreta era uma continuação da Guerra Civil, que era uma continuação da Casa M, e a Invasão Secreta desembocou no Reinado Sombrio, que desembocou nesse Fear Itself aí. Então, assim, a cronologia dentro da cronologia. Na DC, geralmente, os crossovers são uma história completa. Geralmente, porque eles obrigam você a comprar vários também. O que está acontecendo nesse Flashpoint agora... é que como o Flash está numa realidade diferente, ou numa linha temporal diferente, mesmo, talvez seja a mesma realidade, eles estão lançando assim várias minisséries desses personagens. Então tem assim o Batman, o Cavaleiro da Vingança. O Batman é o Thomas Wayne, que é o pai do Bruce Wayne. Quem morreu no assalto foi o Bruce, a criança, e o pai despirocou e virou o Batman depois de velho. Então ele é um Batman meio capenga, quase Cavaleiro das Trevas, e mais violento e tal. Ele mata os bandidos também. Só que nos gibis normais da DC nada está acontecendo. Só o Flash que sumiu. O Flash sumiu e está nessa outra realidade, ninguém sabe. Quando chegar mês que vem, nos Estados Unidos, né, nos lançamentos de lá, puf, vai sumir tudo. Agora em agosto, na última semana do mês, a única revista que vai ser lançada vai ser o Flashpoint 5, que é o último. E aí vai zerar tudo. Eu, como editor, também, que nem eles, eu faria. Esses crossovers tem que ter, o pessoal reclama assim, não aguento mais crossover, mas vende. Tudo vende, então o pessoal faz crossover. Essas grandes sagas anuais aí, que é sempre no verão americano, coincidindo com filmes e tal. Eu faria histórias fechadas também, que tem todos os personagens dentro. E eu daria essa brecha que tem no Ultimates, que é você fazer cronologia à parte, uma para cada faixa etária. Por isso que eu estou falando que eu acho que uma faz isso certo, faz a coisa certa da forma errada e vice-versa. Porque assim, a DC tem Tiny Titans, que é um gibi para criança bem pequena, parece até Princesas do Mar, o traço assim, é bem pequenininho. Eles são bonequinhos assim e são histórias bobinhas. A Marvel tem Marvel Adventures, que lança Vingadores, parece um bonequinho, mini cracks fofinhos assim. Mas eu não sei, eu acho que de tempos em tempos, é aquela coisa cíclica, parece roda da reencarnação hindu, assim, sabe? As coisas vão e voltam, vão e voltam. Você imagina no filme dos Vingadores, ano que vem, provavelmente vai ser um sucesso e tal, daqui a alguns anos todos os atores vão estar velhos, ou os filmes não vão mais dar dinheiro dos Vingadores, eles vão refazer os filmes dos Vingadores todos os personagens. Vai ser um reboot também, para outra geração. A Warner... O Homem-Aranha. A Warner está desesperada que acabou Harry Potter agora. Como é que eles vão ganhar dinheiro?
vocês podem ver que daqui a 10 anos ou 15 vai ter Harry Potter de novo, de alguma forma. Talvez estique mais ou menos, mas vão refazer toda a saga do Harry Potter. É uma franquia. Eu acredito que sim, não sei. Vai voltar a escrever. No Pottermore já deu a entender que ela deverá voltar a escrever umas histórias do Potter. Desculpa, só para complementar rapidão. Na crise final, no Final Crisis, o primeiro personagem sempre tem uma morte dramática, né? Naquela ocasião foi o Ajax, que é o caçador marciano, né? O último sobrevivente de Marte. Morreu 3 vezes, né? Detalhe, mas tudo bem. Na morte, deveria ser mais impactante dele, tem um velório, né? Que vai todo mundo, como sempre e tal. Aí o Super-Homem está prestando uma homenagem, rezando e tal. O Super-Homem fala assim, nosso amigo morreu. Ele que juntava a Liga da Justiça sempre que a gente debandava, ele juntava todo mundo. Vamos rezar para que a sua ressurreição seja rápida. Então, assim, já está todo mundo sabendo que vai voltar. Entendeu? Ele sabe que o ciclo existe na própria mitologia. Então, assim, no Quarteto Fantástico morreu Tocha Humana. O Reed Richards, com aquela roupa branca lá, a missão dele é tentar trazer o Tocha de volta. Porque ele é todo amargurado, ele tem uma culpa cristã forte, então ele fala assim, o cara morreu porque eu fiz cagada, então eu vou tentar trazer o Tocha da zona negativa ou do além. Eles sabem que tem que voltar. É que o Tocha virou o Capitão América, né? O Tocha virou Capitão América, virou Capeitão América. Tá certo. Pessoal, eu acho que você podia fazer uma rodada final, porque eu dirigi muito. Acho que vocês podiam ficar livres para falar o que quiserem sobre o tema mudanças e franquias, e a gente podia jogar as perguntas. Antes de abrir para a pergunta, eu queria voltar no tema lá do começo, só para ilustrar para vocês o que eu acho que é o lance dos acertos. Quem aqui assistiu o Capitão América? Uau, os caras, todo mundo vai ver. Quem aqui lê Capitão América? Pouquíssima gente. Pois bem, qual que é a grande sacada da Marvel, né, na adaptação? Eu fui com meu filho. Meu filho adorou o filme, curtiu pra caramba e tal. E eu curti mais, porque assim, o filme, ele funciona para qualquer tipo de leitor, qualquer tipo de espectador, perdão. Que convenhamos, o público de cinema, que não adianta fazer filme para quem é só fã de quadrinho, que é um número desse tamanho. Para quem é fã de quadrinho, tá cheio de nerdice ali. No começo do filme, o Steve Rogers fraquinho tá lá na feira, aparece um cara dentro do tubo. É o Tocha Humana original da Marvel. E eu lá, meu filho. Os caras que ajudam o Capitão América, aquele lá de bigode, eles são o Comando Selvagem, que eram a equipe do Nick Fury nos quadrinhos dos anos 60. Para nós que lemos os quadrinhos, isso é do cacete. Mas funciona da mesma maneira para quem não lê o quadrinho. Essa é a grande sacada da adaptação. Essa é a grande sacada. Ao passo que vocês vão, depois quando vocês forem ver Lanterna Verde, se vocês aguentarem ficar até o final, não, é brincadeira, não é para mim não é tão ruim quanto Mulher Gato, mas é Demolidor, para mim. É nível do Demolidor. É bom, é muito bom, é espetacular, eu diria. Então, assim, então, acho que o lance das adaptações é justamente esse. Conseguir, o que a DC faz na televisão, na série Liga da Justiça Sem Limites. Histórias, às vezes, em 3 partes, mas tem começo, meio e fim. Não importa que o Rapina e Columba, eles eram dos Novos Titãs, o que eles estão fazendo na Liga da Justiça? Que se dane, cara. Eles foram convocados para aquela missão e ficou do cacete, velho. E daí? Então, por isso que eu falo, essas amarrações, para mim, não funcionam. E para encerrar, antes das perguntas, eu conversava com eles aqui um pouquinho. Além de trabalhar com super-herói, eu também fui editor de mangá. E eu editei Dragon Ball, editei Cavaleiro do Zodíaco, editei um monte de Vagabond. E é legal ver como cada mercado enxerga quadrinhos. Os japoneses, todas as obras são de autor. E elas vão ter começo, meio e fim. É uma novela, o mangá é uma novela. Não importa se ele vai ter 3 capítulos, 80 capítulos ou 500 capítulos, mas ela vai acabar. Os super-heróis são uma marca. Eles vão continuar passando de mão para mão, e aí muda, reboot, tudo muda. Na Europa é uma outra linha, né? O cara é dono do personagem,
só que ele faz álbuns a cada 2 anos, 3 anos, e lá o jeito do leitor encarar o quadrinho é diferente, que o cara, ok, eu espero 3 anos para ler a continuação do próximo álbum. E aqui, cara, você não aguenta 30 dias, os caras estão desesperados, pelo amor de Deus, cadê a continuação? Onde já se viu, no Japão é semanal. Então, assim, só para especificar bem como as diferenças do mercado se refletem nos leitores. E aí, daqui a pouco a gente abre para perguntas. Posso pegar aqui? Eu faço minhas, né, um bocado de palavras do Sidão, e eu queria só dizer o seguinte, eu acho que realmente as diferenças dos mercados são gritantes, e os Estados Unidos, desde o começo, porque, inclusive, não sei se alguém sabe da história dos criadores do Super-Homem, né, do Siegel e do Shuster, que eles venderam no comecinho os direitos sobre o herói, e só na velhice é que muita gente se mobilizou para fazer com que eles conseguissem direitos autorais pela criação do Super-Homem. Porque era a prática comum, sempre foi uma questão de mercado, não importa o tipo de editora ou de conglomerado, sempre foi uma questão capitalista nos Estados Unidos, ponto final. Né? Eu acho que a questão é exatamente como você trabalha isso, a maneira como você consegue dar vida a esse tipo de história. Né? A questão do que ele falou do Capitão América agora foi muito importante. O filme trabalha em 2 níveis, é mais ou menos como é uma fórmula que a Disney aprendeu com Aladdin. Antes de Aladdin, podem checar, antes de Aladdin os filmes, os desenhos, as animações eram quase todas só para os filhos, para as crianças. Aí um dia a Disney se tocou que também estava começando a declinar a venda e a ida aos cinemas. Por quê? Porque o pai levava o filho para ver o desenho e o pai dormia, o pai não estava prestando atenção, os pais não estavam nem aí. Quando você bota um desenho animado que tem história, que tem mais de um sentido, sem contar que tem atores famosos como tal, tem o Robin Williams fazendo o gênio, mas não é só o Robin Williams fazendo o gênio, as piadas, tem várias piadas que tinham duplo sentido. O personagem fazia palhaçada bobinha que a criança ria, e ele contava piadas inteligentíssimas que os adultos riam. Fábio, só para complementar, tem uma cena que eu vivi isso com meu filho, Shrek 2, que ele vai conhecer os pais, que eles entram e os caras lá... Aí o último faz... E eu, puta, que legal, meu filho. Falei, é isso. Isso passa batido para criança, mas tudo bem, para criança isso aí é bobagem. Tá aqui, alguns segundos que eu não entendi, mas não interferem na minha apreciação da história. Ok. O pai, deu do cacete. Pronto, aí o pai fica mais aberto se bobear, o pai já vai de novo e ainda arrasta o filho para ver de novo. E o filho aqui não quer mais, mas não interessa, moleque, vambora. Entendeu? E vambora. E aí, se os caras quiserem vender bonequinho do Shrek no McDonald's, o pai vai querer o bonequinho. Essa é a estratégia. Entendeu? Quer ver um exemplo simples? Eu acho que talvez aqui muita gente não goste. Eu não gostava no começo, passei a gostar. A gente está falando do Super-Homem, do Superman do John Byrne. Um que se aproximou disso, mal e mal, tá? Estou falando das premissas básicas, tá? Foi o Smallville, a série Smallville. No começo, era uma série boba adolescente. Do 4º, 5º ano em diante, cara, por quê? Uma coisa, não sei se vocês sabem, série de televisão americana em geral, tá? Boba adolescente. Do 4º, 5º ano em diante, cara, por quê? Uma coisa, não sei se vocês sabem, série de televisão americana em geral, tá? Gilmore Girls, Eureka, o que vocês quiserem. Para dar retorno de investimento, o business plan deles é de 5 a 10 anos. Menos de 5 anos é considerado fracasso, tá? 10 anos é sucesso. Foi o que aconteceu com o Smallville. Smallville, o business plan deles era 5 a 10 anos. Então, o que acontece? Quando do 4º para o 5º ano eles começaram a fazer o quê? Entra Aquaman, entra Arqueiro Verde, entra Impulse, entra Ajax o Marciano. Cara, aí eu comecei a querer assistir. Eu falei, cara, agora ficou legal. É como o Sidão falou, não importa se está na cronologia certinho. Importa, entrou Zatanna, que aliás, aquela Zatanna ali, eu vou te contar. Pô, cara, eu falei, cara, ficou legal, quero ver as histórias, fazem sentido, as histórias são bacanas, são interessantes. Quando entra a Sociedade da Justiça no final, tirando aquelas asinhas do cara que eu achei que não ficaram muito legais, agora o resto, o Senhor Destino, muito bom. Eu falei, cara, isso devia ser feito com mais frequência. Isso ficou legal. Por que não fizeram isso antes? Pronto, eu já tinha me ganho, cara. Virei fã, mulher de malandro, tá? Não perdi um episódio. É isso. Isso aí sabe fazer como ninguém.
né? Tá, tudo bem, teve o piloto da Mulher Maravilha aí que deu errado. Tudo bem, daqui a pouco todo mundo fala, vão fazer de novo daqui a pouco. Daqui a mais 1, 2 anos fazem de novo. Então, para fazer isso há quase 10 anos, a primeira candidata era a Sandra Bullock. Daqui a pouco vão fazer de novo. Esperem mais um pouquinho. Por aí. Então, a gente não falou tanto, não falou dos filmes, né? O pessoal acha que tem uma rixa muito grande, assim, como se fosse de time de futebol, inclusive nos filmes, entre Marvel e DC. É que a Marvel virou estúdio. Eles produzem agora os próprios filmes, eles licenciaram algumas propriedades intelectuais, das quais eles até talvez tenham se arrependido, porque também não podiam fazer nada na época, mas o Motoqueiro Fantasma, o Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico são da Fox. Não. O Motoqueiro Fantasma e o Quarteto, e o Demolidor, são da Fox. X-Men, isso, obrigado. Da Fox também. Homem-Aranha da Sony, Columbia e mais alguma coisa que eu não lembro. Estão fazendo o filme novo do Motoqueiro Fantasma, mesmo... isso também. E assim, não deu muita grana o filme do Motoqueiro, mas estão fazendo de novo para não perder os direitos, senão volta para a Marvel. Aí a Marvel faz o próprio filme, ganha a própria grana e ainda é capaz de tacar o Motoqueiro Fantasma nos Vingadores também. Então, assim, o problema é que a Marvel está acertando muito, porque eles estão transpondo o universo Marvel, tem um conselho editorial de roteiristas da Marvel. Se você vai ver no Capitão América, lá tem lá agradecimentos, Mark Millar, Ed Brubaker, não sei o quê. E os editores também. Eles estão transpondo, está até ficando pesada a cronologia. Porque eu fui com a minha mulher ver o Capitão América, ela assim, agora eu quero ver o Homem de Ferro, que ela não tinha visto. Porque viu que cada filme tem um finalzinho, que puxa para outro, até desembocar no Vingadores. A DC tem um problema, eles têm uma vantagem financeira de a Warner bancar os filmes, mas tem uma máquina burocrática da própria Warner, não tem planejamento, é muito cacique para pouco índio. Tem muito executivo querendo botar a mão ali. Então, eu não vi o Lanterna Verde ainda, mas eu acho que provavelmente eles falaram assim, não, vamos levar a galera da DC para dar uma ideia de como fazer o Lanterna Verde. Não, o Geoff Johns, ele ressuscitou o Lanterna Verde e virou um fenômeno. Vamos levar ele. E o filme é calcado nas ideias do Geoff Johns. Só que chega o executivo da Warner e fala assim, será que não podia ser mais assim? Será que não podia ser mais comédia? Depois vocês procurem no YouTube, tem um vídeo do Kevin Smith explicando numa Comic-Con quando ele foi contratado para fazer o Super-Homem. Tem até a versão legendada do vídeo, é fácil achar. É muito engraçado, porque nos anos 90 ele ia fazer um filme de Super-Homem. Só que aí ele chega na casa do produtor e fala assim, olha, e se o Super-Homem não voar? Aí ele, acho que não funciona, porque ele voa, é normal, o básico dele é voar. Aí beleza, refaz o roteiro aí. Aí o próximo tratamento do roteiro, que legal, mas olha só, e se a gente tirar o lance do Super-Homem? A roupa dele e tal. Eu queria colocar uma aranha gigante para ele bater na aranha gigante. O que você acha? Ele, acho que não. Aí chamaram o Kevin Smith para fazer o filme Demolidor. Aí veio isso porque o Demolidor foi licenciado, né? Não era Marvel Studios, era para uma produtora grande. Chegaram nele assim, os caras que manjam de mercado de cinema, produtor que ganha salário para fazer o filme, chegou nele e falou assim, olha, eu acho que o Demolidor não tinha que ser cego não, cara. Então, assim, a DC está sofrendo esse problema porque teve o filme do Jonah Hex, que foi um saco de gato também, e os filmes da DC não estão seguindo um pouco de autoral que tem os filmes da Marvel, assim. Então, os filmes da Marvel eles têm um plano maior de roteiro, de estratégia de mercado, e um plano de conteúdo, que eles pegam e amarram tudo. Não que a solução seja ter cronologia, seja o Batman encontrar o Super-Homem e tal, não é isso. É um plano de falar assim, quem são os caras que fizeram certo? Vamos tentar reproduzir o que eles fizeram certo no filme. E tentar respeitar o que tem no filme, que você falou. E chamar para público novo também. Só que, infelizmente, não acontece na DC. Tá uma coisa assim, é o problema de qualquer filme de ação de estúdio grande. Entendeu? É muita gente metendo o dedo ali e aí vira uma coxa de retalhos no final. Só para complementar isso, tem uma coisa que tem me irritado profundamente nas adaptações. Em filmes bacanas. Agora, as adaptações de quadrinho tem cota também, né? Tem que ter a cota racial. Pelo amor de Deus, eu entendo não, mas cara, o Perry White vai ser um ator negro. Cara, nada contra, mas no quadrinho não é.
É a mesma coisa que eu pegar o Luke Cage, que é um herói negro, e transformar ele de loiro. Pegar o Demolidor e tirar a cegueira dele. Sabe? Então tem coisas que são legais. O Nick Fury, ok, é bacana, funciona perfeitamente, porque a versão de quadrinho da Ultimate é. Agora, quando foi no Demolidor, eles transformaram o Rei do Crime, né? O Rei do Crime, que era um chefão e tal. Então, assim, o Thor, que é um deus nórdico, tem um japonês e um negro, né? É isso. É assim, ok, então eles vão explicar diferente no filme, mas, cara, então, a onda do politicamente correto também é muito chata, cara. Assim, parece que tem que ter um sistema de cotas, isso é uma bobagem, cara, eu não gosto disso. Não, eu acho, assim, ok. Tem personagens menores, tipo Perry White, que o contexto racial dele nunca foi importante para a história. Não. Então, ok. Mas quando a gente fizeram... percebe que é só para isso. Quando fizeram o Rei do Crime e o Demolidor Negro, eu perguntei para alguns caras negros o que eles achavam. Fala, pô, você não acha que é meio até racista colocar o vilão ser negro? Aí o cara falou assim, olha, no primeiro momento sim, mas depois no fundo não, cara. Porque assim, o Rei do Crime é ferradão. Acho que funciona. Ele Como é pimp. personagem, ele funciona. E aí funcionou, entendeu? Tinha um papo, há alguns anos, de que o filme de Super-Homem que iam fazer, a Lois Lane ia ser Beyoncé. De repente, ok, cara. Ela é uma super jornalista. O básico dela é esse. Ia ficar boa, Lois Lane. Sem querer ser mal, Ia ficar bacana. sem querer ser mal interpretado, mas eu acho que o Nick Fury não funciona. Eu acho que no Nick Fury não funciona. Pelo seguinte, o Nick Fury ele era o James Bond da Marvel. E o James Bond, para ter a moral que ele tinha, ia ter que ser realmente muita liberdade, já que é um contexto político dos super-heróis ali, ter muita liberdade para colocar, infelizmente, mas para colocar um cara negro ali, para ter a função que ele tinha. Porque só quando os direitos civis negros nos anos 60 começaram a aparecer, que veio a Blaxploitation nos anos 70, que Black is Beautiful e tal. Então eu acho ok. É que o Mark Miller é muito esperto. Ele botou o cara para ser o Samuel Jackson, falou assim, o casting foi por minha causa, eu sou foda e tal. Vamos abrir uma pergunta? Mas não me entendam mal, viu? Não, o Samuel Jackson é animal. Ok, hora das perguntas. Antes de mais nada, uma salva de palmas pro trio aqui. Não, eu vou descer. Ok, fale o seu nome. State your business. Meu nome é Gessé,